Como reduzir o risco financeiro ao investir? Investir seu capital é uma decisão muito importante, que acarreta riscos que você deve assumir. Idealmente, eles devem ser baixos, e não danificar seus ativos. Todo investimento envolve um risco financeiro, ou seja, a chance de que o investimento feito gere uma perda de dinheiro, ou de que o lucro esperado demore mais do que o estimado. Para aprender a reduzir o risco financeiro, temos que saber que sempre haverá incerteza em relação ao retorno. Essa incerteza não constitui o risco em si, mas é influenciada por diversos fatores. Entre eles, as mudanças vividas no setor em que optamos por operar, a não recuperação do capital investido e a inerente instabilidade dos mercados. Portanto, vamos revisar alguns dos riscos financeiros existentes e dicas para reduzi-los. Quais tipos de riscos financeiros existem? Não é nosso objetivo entrar no mundo das finanças, mas é importante saber quais são os riscos financeiros mais comuns que os investidores enfrentam. Por exemplo, o risco de crédito é gerado quando uma das partes entra em default no pagamento de uma dívida adquirida. O risco de liquidez decorre da impossibilidade de uma das partes assumir seus compromissos, justamente por falta de caixa. Também podemos citar o risco de mercado, que está presente nas operações que ocorrem no mercado financeiro. Nesse quadro, o risco cambial está relacionado aos investimentos em diferentes moedas que sofrem oscilações. Além disso, o risco de taxa de juros surge de uma queda ou aumento nas taxas de juros, como uma hipoteca. Dicas para reduzir o risco financeiro ao investir. Os especialistas concordam que a base para reduzir os riscos financeiros de um investimento é ter uma boa estratégia. Sabemos que risco zero não existe. No entanto, o que podemos fazer é nos informar e tomar algumas medidas para minimizá-lo. 1. Analisar o retorno do investimento. Neste ponto, é importante reconhecer quais são os diferentes tipos de ativos financeiros, como títulos, ações ou dinheiro, entre outros. Cada um deles tem suas próprias vantagens e desvantagens. Por exemplo, o grande risco do dinheiro é a inflação, enquanto os títulos são mais seguros nesse aspecto. No entanto, variam de acordo com a taxa de juros e oferecem restrições quanto à sua liquidação. 2. Diversificar o investimento e, portanto, o risco. Investir em diferentes tipos de ativos é uma estratégia muito boa. Portanto, esta é uma das melhores dicas de como reduzir o risco financeiro. A proposta é investir em ativos que envolvam diversos níveis de risco. Isso é o que se chama de uma carteira de investimentos diversificada. Às vezes, as operações mais arriscadas são tentadoras, porque a sua lucratividade é tão alta quanto o seu risco, mas se der errado, perderemos muito do capital em apenas um investimento. É por isso que é recomendável alternar em investimentos de alto e baixo risco. 3. Cobrir o investimento. O objetivo de proteger o seu investimento é mitigar o risco que ocorre em cada um dos investimentos. Então, o ideal é equilibrar o alto risco de um ativo vulnerável investindo em outro que nos dê algum ganho em caso de perda. Por mais que não seja suficiente para compensar, pelo menos teremos reduzido o valor negativo. É importante esclarecer que a cobertura do investimento não implicará em lucro direto, mas sim em uma forma de proteção, como é o caso do seguro de veículos. Pagamos o seguro para usá-lo em caso de sinistro e não gerar despesas significativas com reparos. 4. Economizar para poder gastar. Se você ganhasse o dobro, gastaria o dobro.
nos referimos a gastar tudo que você ganha por mês, mesmo que pudesse economizar. Em outras palavras, você ajusta suas despesas à sua receita e não se dá margem para economizar. Nesse sentido, o conceito de liberdade financeira traz consigo o fato de que o dinheiro deve ser economizado ou investido após ter gasto o que é justo e necessário. Antes de investir, precisamos ter economizado uma quantia que nos permita crescer. 5. Evitar contrair dívidas. A premissa seria de que não podemos declarar falência se não tivermos dívidas. Entendemos que muitas vezes a dívida é necessária, porque as circunstâncias são prementes, mas o ideal é não contraí-las. É comum que as pessoas não prestem atenção aos juros que um determinado empréstimo gera, a não ser que seja feita a contabilização de quanto será o valor a ser devolvido no momento da solicitação de um empréstimo. 6. Reduzir despesas. Se você perceber que sua renda está em perigo, o melhor é economizar e levar um estilo de vida austero. Apelamos aqui para reduzir despesas desnecessárias que não acrescentam significado ou um verdadeiro bem-estar ao seu estilo de vida. Recomendações mais recentes para reduzir o risco financeiro: tempo, perseverança e capacidade de tomar decisões são 3 qualidades que você deve desenvolver, caso ainda não façam parte da sua personalidade de investidor. As finanças estão ligadas a eventos que alteram a ordem mundial, por isso é importante que você reserve um tempo para estar ciente do que está acontecendo nas grandes potências. Você tem que ter paciência e dar tempo aos seus investimentos porque, geralmente, os resultados não chegam da noite para o dia. Finalmente, você deve ser capaz de tomar decisões rápidas e até mesmo mudar a direção de seus investimentos, se necessário. Esperamos que você siga essas dicas e que o risco dos seus investimentos diminua. Da mesma forma, torcemos para que seus ganhos aumentem